quais são as outras formas de tratamento? A nossa conversa acaba se tornando quais são as outras formas de prevenção e quais são as outras formas de tratamento dos sintomas. Então, falando primeiro das formas de tratamento dos sintomas, a gente tem várias opções naturais. Tanto fórmulas da medicina chinesa, que vai demandar um acompanhamento, uma avaliação adequada para a prescrição da fórmula que seja mais específica para você, que ali vai envolver uma combinação de ervas. Se for uma deficiência de yin do rim que está prevalecendo, em coordenação com o coração, é uma que está te dando mais insônia, né? A gente comentou. Se for uma incoordenação que está levando a uma estagnação de ti do fígado, é outra. Se for uma deficiência de yang que está acometendo o baço pâncreas, parte digestiva, é outra. Então, a gente vê para você como você está hoje e vai te ajudar a equilibrar com composição de ervas e não só isso, com estilo de vida também, que depois a gente vai falar. Tá. Então, e o que a gente tem mais acessível, né? Então, para os sintomas, primeira coisa, fazer os exames. Tá. Olhar como é que está a parte bioquímica, como é que está a parte hormonal. E primeira coisa, além do estilo de vida. A gente tem que conversar primeiro sobre entender como é que é a sua rotina, como é que está a sua vida, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, para título de conversa, vamos ser mais didático, falando primeiro dessa parte, do tratamento. Então, a gente olha os exames, e aí, vendo os exames, eu vou ver como está a sua ferritina. A ferritina baixa, ela leva a unha fraca, queda de cabelo, são sintomas do climatério. É verdade, já me falar. E aí, será que isso era do climatério? Ou é porque você está com a ferritina baixa? Vamos melhorar esse ferro, esse estoque de ferro, e ver o que sobra de sintoma. Às vezes não sobra mais essa queixa. É verdade. Era só uma deficiência de ferro. A memória, às vezes, não sobra mais quando a gente melhora o ferro, quando a gente melhora a vitamina B12. Então, preciso olhar isso. A fadiga. E saúde óssea, já emendando. A vitamina D precisa estar adequada. De preferência acima de 50, sempre com o PTH, que é um hormônio produzido pela paratireoide, que está coladinho na tireoide, acima de 12, para ficar numa faixa de segurança, não ter problema renal. Não é sair tomando vitamina D sem saber, mas olha nesses exames, se o profissional pediu, e olha você mesmo como é que está. Porque isso é importante que seja visto, porque é o básico, é o primeiro degrau, né? Excelente. A gente vai subindo os degrauzinhos do tratamento. Então, olhou isso. Às vezes precisa ajustar isso da vitamina D. Aí a gente vê em relação à tireoide. Aumento de gordura, queda do metabolismo, queda de cabelo, fadiga, perda de memória, alteração intestinal, pele seca. Tudo isso o hipotireoidismo traz. Será que você não está com hipotireoidismo? É verdade. Que pode ser o hipotireoidismo junto com o climatério, até porque é uma fase, como a gente viu, pela psicossomática e tudo. Doenças autoimunes estão mais propensas. Além da queda hormonal, também facilitar esse processo mais inflamatório no corpo e a gente poder ter mais doenças autoimunes por disfunção do sistema imunológico. Então, vamos olhar isso e vamos tratar tudo isso com suplementos. Como é que está a capacidade de metabolização do fígado? Quando você, inclusive se você fizer uma reposição hormonal, mas mesmo que você não faça, com o hormônio que você produz, você precisa metabolizar ele para formas adequadas para o seu uso. Então, o fígado que faz tudo isso. Como é que está essa capacidade do fígado? Se você não tem B6, B9, B12, isso fica prejudicado. Se você consome álcool, aí a gente vai entrando no estilo de vida. Você consome álcool, consome muito produto industrializado, isso atrapalha muito café, isso atrapalha o fígado fica ocupado, vamos ser mais didático assim, o fígado fica ocupado metabolizando isso e sobra pouco para ele metabolizar os seus hormônios e tornar o que você tem bem eficiente. Como é que está a melatonina? Então, o ciclo circadiano está adequado? Você está num ritmo adequado? Você está com energia quando acorda? Então, tem estratégias para otimizar esse nível de energia do cortisol, deixar o cortisol cair à noite,
sua melatonina subir à noite, e isso também influencia. Então, ou suplementar a melatonina. Para além desses fatores, a gente vai ter os fitoterápicos. Então, para os calores, tem ainda. Tá bem. Para os calores, por exemplo, a Simicifuga racemosa é muito boa. A própria folha da amora, né? Do Morusalba. Fazer o chá. Fazer chá. Tudo isso ajuda muito. Pode ser chá, pode ser tintura, pode ser manipulado. Tá. O extrato seco manipulado. Então, a folha da amora, ela ajuda nos calores, ajuda também na parte emocional, um pouco no sono. Muita gente usa e funciona bem, outras pessoas usam e o efeito é muito sutil. Então, às vezes, eu gosto de fazer combinações. A sálvia é muito boa para a mulher. Então, a sálvia também ajuda bastante nos sintomas, especialmente também na parte emocional, também na parte hormonal. A gente tem Shatavari, que ajuda. Então, você tem fitoestrogênios, que são... que estão presentes nesses compostos, né? Da alimentação, a linhaça é muito rica e que auxiliam bastante a regular isso aí. O sono, vamos usar passiflora, vamos usar valeriana, tá com irritabilidade, valeriana, pode usar à noite também. Aí tem que olhar a função renal, essa outra, o mulungu, que ajuda no sono. Então, a gente tem muitos recursos. A depender dos sintomas que você traz, a gente vai ajustando. Junto com o estilo de vida, costuma ser bem efetivo, tá? Costuma ser bem efetivo. E aí, se não foi, para os casos que não foi, aí eu falo, olha, vamos entrar com a parte hormonal agora também, né? E aí, dose baixa e você fica bem. Então, para esses casos que eu não tive um bom resultado, mas eu te falo, isso acontece pouco. Por isso que eu acabei, apesar de fazer curso, acabo não prescrevendo. Mas faz todo sentido. Para as pessoas que desejam fazer o uso da reposição hormonal, porque tem uma questão de pele, né? Que vai diminuir o colágeno. Tem algumas questões nesse sentido. O próprio estrogênio tópico, eu acho sempre interessante. Tá. A não ser que tenha uma contraindicação. Então, a maioria dos casos, grande maioria dos casos, a gente consegue resolver dessa maneira. E aí a pessoa passa pela fase de transição, estabiliza, fica bem, como a Márcia agora está ficando bem. Sim. E acabou. Já passou da transição. Ela não vai seguir na senescência com sintomas. Sim. Tá? E ela vai precisar cuidar com o estilo de vida dos riscos. Né? O risco de osteoporose, como é que se combate? Tendo baixa inflamação. Então, você precisa cuidar do que você ingere para que não seja inflamatório. Sim. A grosso modo, comida de verdade. Comida de verdade e mais baseada em vegetais. Não é comer carne de manhã, né? De manhã às vezes é um presunto, que é uma carne processada, que aumenta o risco de câncer. Pô, então, isso aí assim, é terrível. Presunto, salame, mortadela, isso tem que sair. Mas peito de peru, péssimo. A gente quase não come essas coisas, muito raro. Perfeito. A gente já não come, muito difícil comer. Isso. Então, isso já se sabe, aumenta o risco de câncer de colo, colo e reto. Então, assim como o cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão. Sim. Então, isso aí tem que sair da alimentação. Mas eu gosto muito. Então, usa como quem escolhe tomar uma vodka, um whisky, uma cerveja num domingo, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Sabe? É um negócio pontual. E moderado. Isso, e moderado. Exatamente. Então, aí, cada um faz as suas escolhas do excesso que vai querer, né? Tudo com moderação, inclusive moderação. Então, mas precisa entender isso. E aí, a nossa alimentação ela é muito onívora, né? E muito baseada em leite, que atrapalha. Inflama muito. É gordura saturada que aumenta LDL. E é inflamatória. É rica em ômega 6 inflamatória. Então, a gente precisa aumentar muito o ômega 3. E o ômega 3 está presente
nas fontes, pode ser nas algas, mas é mais difícil, por isso que a gente suplementa ômega 3, né? Tem ômega 3 da chia, na linhaça, mas o ideal é que a gente mantenha uma proporção ômega 6 por ômega 3 adequada. Então, a gente precisa, na população japonesa, essa proporção é de 4:1, de ômega 6 para ômega 3. Na população ocidental, é de 14:16:1. Então, é muita inflamação para pouco potencial de combater essa inflamação. Por quê? Porque a gente come muita carne. Então, a gente está adoecendo por estresse, a gente está morrendo por estresse e por excesso de comida. Então, é diminuir quanto? Evita comer no jantar, porque já é mais difícil de digerir, isso vai melhorar o seu sono. Pela medicina chinesa, a carne tem uma natureza mais quente, vai gerar mais calor, vai atrapalhar. O álcool tem natureza quente, alimentos gordurosos têm natureza quente, isso vai piorar os calores. Então, café. Então, diminuir isso. São todas formas naturais, alternativas de tratamento ao hormônio. E que mesmo que você faça uso do hormônio, o ideal é você seguir essa cartilha. Certo. Porque aí você realmente vai ter uma prevenção, não está só cuidando da pontinha do iceberg.